E a gente já começa trazendo mais detalhes dessa operação que prendeu hoje 4 militares do Exército e um policial federal, todos envolvidos, segundo a investigação da Polícia Federal, num plano para matar o presidente Lula no final de 2022, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. Túlio Amâncio já está aqui com a gente, se debruçou sobre esse documento hoje aqui, que foi divulgado, né? A Polícia Federal tinha um documento que a princípio era sigiloso, logo depois o ministro Alexandre de Moraes tornou esse documento público. Túlio Amâncio se debruçou sobre esse documento e traz os detalhes para a gente, mas são apontamentos, aí, indicações de crimes graves demais, se tudo ficar comprovado, né, Túlio? Oi, Adriana. É isso, desculpa, deu um probleminha no retorno aqui. Boa tarde para você, Adriana, Renan, Frumento, todo mundo que está com a gente. Olha só, esses documentos, eles de fato trazem revelações muito sérias que a Polícia Federal está debruçada a fim de também trazer mais esclarecimentos com base no depoimento de Mauro Cid, que está para começar. Ele está aqui na sede da Polícia Federal, chegou minutinhos antes das 2 da tarde, mas essa operação que acontece agora, ó, o advogado do Mauro Cid está chegando neste momento, ó, está chegando neste momento, está entrando aqui na sede da Polícia Federal, onde o depoimento vai acontecer. Fontes da Polícia Federal haviam me dito que o Mauro Cid já estava aqui, mas a gente está vendo o advogado dele chegando, mas ele deu voltas, a gente viu o advogado dele dando voltas aqui no entorno da PF antes de chegar. Pois é, nesse depoimento o Mauro Cid será questionado sobre muitas coisas, viu? Como, por exemplo, esse documento que recebeu o nome de Punhal Verde e Amarelo, que nada mais é que um plano de execução, um plano para matar o então presidente eleito Lula, o então vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Esse documento foi encontrado em um dos aparelhos, né, celulares ou notebooks de Mauro Cid, mas era um documento que havia sido apagado. Então essa operação de hoje só foi possível porque a PF conseguiu recuperar esses dados do celular e dos computadores do Mauro Cid, que já haviam sido apreendidos, isso com a utilização de um equipamento israelense que foi adquirido recentemente pela Polícia Federal. Mauro Cid vai ser perguntado por quê, né, já que há um acordo de delação premiada, por que ele não tinha passado essa informação antes? Né? Qual será o argumento que Mauro Cid vai usar neste momento, quando ele for perguntado sobre isso? Como você adiantou, Adriana, 4 militares do Exército foram presos e um policial federal. Nós estamos falando do general da reserva Mário Fernandes, que na gestão Bolsonaro ele trabalhava, ele era o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, né? Ele que teria sido o mentor desse plano Punhal Verde e Amarelo. Foi preso também o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, que já tinha sido alvo de operação no começo desse ano e estava na casa de Braga Neto, numa reunião que aconteceu no dia 12 de dezembro de 2022, onde nessa reunião teriam conversado sobre a minuta de golpe e também esse plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Foi preso também o Major Rodrigo Bezerra Azevedo, ele que em dezembro de 22 veio de Goiânia a Brasília para perseguir Alexandre de Moraes. No dia 15 de dezembro, ele esteve em pontos que Alexandre de Moraes costuma frequentar, inclusive no apartamento funcional do ministro do STF. O Major Rafael Martins de Oliveira também foi preso. Com ele, a polícia encontrou indícios de que Moraes estava sendo perseguido. E um policial federal foi preso, o Vladimir Matos Soares. Ele atuou na segurança de Lula durante a campanha e passava informações de Lula a esses militares que tinham como plano a execução do presidente eleito, isso no final
de 2022. Foram cumpridos os outros 2 mandados de busca e apreensão. Essas pessoas já foram detidas, já começaram a serem ouvidas hoje, mas agora o foco está também no depoimento que começa agora há pouco, que começa agora mesmo, de Mauro Cid. A gente viu o advogado dele chegando agora. O que a polícia quer saber é por que ele escondeu essa informação. Fontes da Polícia Federal não descartam que Mauro Cid perca o acordo de delação premiada ou até mesmo saia daqui detido, como aconteceu já no começo do ano, em março desse ano, depois de áudios vazados onde ele acabava criticando a Polícia Federal e no acordo de delação premiada está que ele não pode falar sobre as investigações. Atualmente, Mauro Cid está em prisão domiciliar usando tornozeleira eletrônica. Volto com vocês. Ô Túlio, a gente se lembra, né, do vai e vem do Mauro Cid. Fez o acordo de delação, foi solto, e aí depois você citou esses áudios que ele fez críticas inclusive ao acordo de delação, foi preso de novo, depois solto, e agora, se a polícia de fato confirmar que ele estava escondendo informações sobre esses possíveis planos, pode, de fato, sim, ter novamente uma prisão de Mauro Cid. Vou te pedir para continuar com a gente um pouquinho, ô Túlio, só para a gente trazer a repercussão dessa prisão dos 5 militares. A gente está aqui com o Renan já trazendo a repercussão para a gente e volto a falar com você. Vamos para o Rio de Janeiro, porque há muitos membros do governo, importantes autoridades participando do G20, e quem falou lá foi o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta. Diz que esses fatos apresentados pela polícia são muito graves e, na visão dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro e toda a cúpula do governo planejaram um golpe de Estado contra o governo Lula recém-eleito. Vamos acompanhar. Foi uma tentativa de golpe de Estado, com a participação de pessoas diretamente ligadas ao ex-presidente. Esse general era secretário executivo da Secretaria de Governo, portanto, atuava dentro do Palácio do Planalto. Esses coronéis são coronéis, né, de uma área muito sensível do Exército Brasileiro, de operações especiais, e essa investigação precisa levar às últimas consequências para que realmente todos aqueles que atentam contra a democracia sejam identificados e paguem por esse crime, porque a sociedade precisa, né, definitivamente compreender que crime contra a democracia é algo que não pode ser tolerado. E por isso que a gente não pode falar em anistia e não pode falar em impunidade. A gente acompanhou aí o ministro fazendo uma ligação direta a esse pedido, essa proposta de parte da política falando em anistia às pessoas envolvidas no 8 de janeiro, enfim, e essa ligação entre o 8 de janeiro e os atos que aconteceram antes e também depois. Vamos acompanhar agora as falas, as repercussões de filhos de Jair Bolsonaro, que fizeram posts nas redes sociais falando do caso. A gente tem aqui o do Flávio Bolsonaro, ele critica a imprensa, a cobertura que foi feita pela imprensa. Flávio Bolsonaro também falou, o Eduardo Bolsonaro também fez críticas à imprensa, e o ponto mais importante dessa fala, desse tweet que ele fez mais cedo, esse post na rede social X, é esse: por mais que seja repugnante pensar em matar alguém, isso não é crime. E para haver uma tentativa é preciso que sua execução seja interrompida por alguma situação alheia à vontade dos agentes, o que não parece ter ocorrido. O Eduardo Bolsonaro também fez uma postagem nas redes sociais criticando a cobertura da imprensa, fazendo comparações em momentos em que, segundo ele, o pai dele, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, teria sido ameaçado, teria tido a vida ameaçada, e que, segundo ele, o tratamento da imprensa teria sido diferente. Eu já retomo a conversa com o Túlio Amâncio aqui, porque, na verdade, esse é um ponto muito importante. Porque falar, pensar em matar alguém pode não ser crime, não é crime. Mas o que a Polícia Federal indica no documento é que houve muito mais do que isso, não é, Túlio? É o ponto da execução, do planejamento, de falar inclusive em dinheiro, e essa conversa do orçamento para executar esse plano teria sido trocada informações, teria sido tido uma conversa com Mauro Cid, com o braço direito de Bolsonaro. Isso torna a situação muito mais grave. Não foi só um aloprado dizendo que queria matar alguém. Me parece que a Polícia Federal foca muito nesse ponto da execução, do planejamento e do início da execução do plano. Não é isso, Túlio? Exatamente, porque a gente tem a informação, com base nesse relatório, segundo a Polícia Federal, no dia 15 de dezembro, houve um monitoramento muito de perto do ministro Alexandre de Moraes. Pessoas que estavam num veículo do Exército, que pertencem ao Exército, entre elas
o major Rodrigo Bezerra Azevedo, ele teria saído de Goiânia, vindo para Brasília, para perseguir o ministro Alexandre de Moraes e tentar colocar em prática o plano. Qual que era o plano A? Prender Alexandre de Moraes. O plano B, matá-lo. E também tinha a intenção de matar Lula e Alckmin, para aí sim esse grupo tomar a posse, tomar poder das instituições. Era isso que estava no plano muito detalhado que a Polícia Federal teve acesso. O que chama a atenção também na investigação é que no dia 6 de dezembro, o general Mário Fernandes, que reforço, ele era o número 2, ele era o secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência. Ele imprimiu esse plano punhal verde e amarelo no Palácio do Planalto. Há esse registro nesse relatório da Polícia Federal. E no dia 6 de dezembro, Mauro Cid e Bolsonaro estavam no Palácio do Planalto. A PF vai perguntar agora para Mauro Cid se esse documento, esse plano, foi apresentado ou não a Bolsonaro. Lembro a vocês que depois das eleições, ele passou muito tempo recluso no Palácio da Alvorada, sem falar com a imprensa, sem receber autoridades, após a derrota. Mas no dia 6, bem no dia 6, no dia que esse documento foi impresso, o então presidente Bolsonaro estava no Palácio do Planalto. Então essa também é uma informação muito importante que a Polícia Federal quer ter mais detalhes, já que o Mauro Cid assinou o acordo de delação e no acordo de delação ele assume o compromisso de dizer a verdade e trazer informações que colaborem com a investigação. Vamos ver se ele vai trazer essas questões que podem ajudar na investigação da PF ou se até mesmo ele se apresentar aí uma versão dizendo que não se lembra, etc e tal, se ele pode sair daqui detido ou até mesmo perder o acordo de delação premiada. É uma tarde de muita atenção sobre esse fato, viu? Tá certo, Túlio. Muito obrigada pelas suas informações. Qualquer novidade, a prioridade total para a cobertura desse depoimento de Mauro Cid, que acontece nesse momento em Brasília. Então, qualquer novidade, você aciona a gente. Por enquanto, tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro quanto o próprio Braga Neto em silêncio, né, Túlio? Em silêncio. Procurei o próprio presidente Bolsonaro, ele não me respondeu, procurei a defesa dele, procurei a defesa de Braga Neto também, sem nenhum retorno. Até agora eles não se manifestaram. Tá certo. A gente conta com a sua ajuda, com a sua apuração. Qualquer novidade, você aciona a gente aqui, por favor. Tchau, tchau.